Henry Cavill no MCU, não como herói, mas como um deus, sim, Beyonder. E se eu te dissesse que esse Beyonder poderá ser o vilão final da Guerra Secreta, ou melhor dizendo, Avengers Guerra Secreta? Seja vídeos e nestes vídeos acaba por falar sobre o Beyonder, sim. Porque é que o próprio Henry Cavill poderá ser esse personagem na MCU e porque é que ele poderá também ser o vilão final de Avengers Guerra Secreta. Então fica neste vídeo para não perder os detalhes. Nos últimos dias começou a circular acerca do próprio Henry Cavill ser o Beyonder. Sim, um poderosíssimo personagem e que dá a imponência de conseguir ser algo tão poderoso e tão interessante. Nós podemos aqui especular que não há nenhum indício a indicar que Henry Cavill será o Beyonder, porque por mais que alguns já estão a especular e teorizar que seria um personagem bastante importante e que fazia total sentido, já que ele foi Superman, porque ele não pode ser, digamos, o Beyonder no próprio filme de Guerra Secreta, fazia total sentido, mas como volto aqui a refrisar que ele não foi ainda indicado e não está confirmado nem da Disney e nem na Marvel. Agora que já falamos sobre o próprio rumor que fala sobre Henry Cavill ser o próprio Beyonder, vamos falar sobre o personagem Beyonder. Beyonder foi criado em 1984 ou 85, por volta aí, onde foi falado nos quadrinhos 2. Sim, suspeitaram a falar que esse vai ser sempre o vilão principal. Ele é que é o criador das guerras de Battle World, onde ele junta todos os vilões e também todos os heróis dentro de um planeta para lutar contra si. Ou seja, vamos dizer que é uma batalha até à morte. Obviamente que ele foi o criador disso. Ele também é o criador das realidades. Ele é o criador de muita coisa. Ele está acima de todos. Está acima do Kang, está acima do Thanos, está acima de todo o mundo. E obviamente que podemos aqui vos falar que essa nomenclatura, esse Beyonder é muito perigoso e ao mesmo tempo ele é um dos poderosíssimos, vamos dizer, vilões que poderá ser na Avengers Guerra Secreta, o que faz total sentido, já que ele foi criado em 1985, 84 e foi, digamos, o próprio vilão em Guerra Secreta. Porque não a própria Marvel e Disney implementarem isso neste filme da própria Guerra Secreta, já que isso faz total sentido e um motivo muito plausível para isso acabar por ganhar mais respeito pelo próprio personagem e também pelo próprio ator Henry Cavill. Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo que vimos sobre a dinastia do próprio Kang, também o próprio Thanos sobre a guerra do Ultimato e também entre outros poderosos, digamos, o Ultron e também outros vilões muito mais acima do que possamos imaginar. Mas a Marvel precisa de alguém muito poderoso que chama-se, obviamente, de Beyonder. Sim, um dos personagens poderosíssimos, e que aqui volto a referir que foi ele que criou a Guerra Secreta, que foi ele que criou o Battle World, onde ele juntou tanto os inimigos fortes, poderosos e também os vilões e tudo o que vocês possam imaginar. Foi ele que fez isso. Ele manipula realidades, ele manipula as pessoas, ele faz visões que parecem realidade, mas não são. Por isso que ele criou tudo, essa batalha, essa Guerra Secreta. E porque é que faz total sentido ele ser, digamos, o vilão que vai tentar destruir totalmente tudo? Porque ele é um deus cósmico que acaba por, obviamente, criar algo que vocês não estão a imaginar, que é o universo. Ele cria e também manipula. Ele é um manipulador, calculista e frio. E deu para perceber que ele foi criado, o próprio Celestiais, né? Que acabei por não colocar no roteiro, mas sim, ele foi o criador dos Celestiais, ou seja, Celestiais eternos e também os próprios mutantes estão interligados. Não sei se eles fazem dos mesmos quadrinhos, mas depois vocês possam responder nos comentários, mas obviamente que o próprio Beyonder acaba por ser um dos, se não, uns personagens poderosos que pode controlar e pode dominar este filme de Avengers de Guerra Secreta. E por esse motivo que eu vos digo e cravo aqui e que sublinha isto, que o próprio Beyonder poderá ser sim o vilão principal de Avengers Guerra Secreta. Agora vamos a uma das partes mais importantes e mais que vos empolga, assim, teorias. Se o próprio Beyonder for mesmo realmente um vilão de Avengers Guerra Secreta, obviamente que os heróis e os vilões e entre outros coadjuvantes têm de unir forças para derrotar esse Beyonder que é muito poderoso. Imaginem o próprio Thor, que é um dos
para mim, um dos heróis mais poderosos dos Avengers e ter de derrotar, digamos, um deus cósmico que está acima dele, ou o próprio Thanos também tem de derrotar. Por isso eles têm de unir forças poderosas para conseguir derrotar esse Beyonder. Obviamente não vai ser, digamos, uma tarefa fácil. Eles vão passar por conflitos, por problemas, por desenvolvimentos dos próprios personagens para conseguirem derrotar essa ameaça cósmica, essa ameaça que consegue criar e também manipular realidades que ninguém consegue ultrapassar. Obviamente que eu cravo aqui que para mim o Beyonder é um dos, se não um dos vilões mais poderosos, que é mais poderoso que o Thanos, mais poderoso do que o próprio Ultron e também o próprio Kang. Esses já se foram, eles não vão conseguir derrotar. Infelizmente dizer-vos aqui que o Beyonder está acima de tudo, porque eu cravo aqui que ele vai ser o vilão e volto aqui a dizer que ele acabou por criar tudo o que vocês possam imaginar. E isso é incrível ver que esta teoria eu acho que faz total sentido e que poderá crescer daqui para a frente. Porque tudo é teorizado, tudo é especulação, tudo é um rumor, ou seja, nada é real por agora. Só vimos trazer aqui esta teoria, queria-vos trazer que Beyonder é um dos mais poderosos e um deus cósmico. Queria também trazer-vos aqui que Harry Kelvin está a ser escalado para ser um dos personagens que podem interpretar esse vilão incrível cósmico, e obviamente que ele poderá ser o vilão de Guerra Secreta, ou melhor, Avengers de Guerra Secreta. E não tem nada para acrescentar, então é sempre subscrever sempre o canal, deixarem sempre o vosso like e também o vosso comentário, e também carregar sempre no sininho para vocês receberem estas novidades e alertas que vos trago aqui todas as vezes que vocês precisarem. E também, se tu gostaste deste incrível vídeo, então deixa um comentário, um coração, o que for, para saber que vocês gostaram imenso desta teoria incrível sobre Beyonder. Então, é um obrigado, vejo no próximo vídeo e tchau!